Muito bem. Olha, hoje a gente ouviu ali, quem estava atento à televisão mais cedo pela manhã, ouviu o relatório da Elisiane Gama, o plano de trabalho, melhor dizendo, e ela acaba dizendo que o 8 do 1 não começou em 8 do 1, começou muito antes. Investigar os ataques antes de 8 do 1, e aí ela se referiu à data da diplomação, no dia 12, ela se referiu àquele atentado frustrado na véspera de Natal. Investigar isso durante o governo anterior mostra que a CPMI tem foco no governo Bolsonaro ou é importante? Não, vamos lá. São raros os crimes, né, ou as ocorrências que têm uma vivência ali instantânea. Você pode ter uma briga de trânsito, né, que aconteceu ali, as pessoas não se conheciam, um fechou o outro e ali na emoção aconteceu uma situação. Então isso pode acontecer. Mas pode haver conflitos, né, que eclodem num determinado momento, mas eles têm um histórico. Então é típico das boas investigações, né, dar um passo para trás e procurar olhar esse contexto. O que não significa que nós possamos criminalizar cada ocorrência anterior, entende? Assim, o fato de nós investigarmos o histórico, né, o que foi que fez que aquilo lá, né, no final da linha do tempo ocorresse, não significa que nós digamos o seguinte, olha, qualquer pessoa que esteve na frente do quartel, qualquer pessoa que em algum momento criticou, qualquer pessoa que questionou é criminosa e pode ser responsabilizada por aquele evento final, tá? Então, tem que tomar cuidado para não dizer o seguinte, olha, investigar esses eventos prévios para entender o que foi que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, quem pode ser responsabilizado. E você acha que ela foi cuidadosa, Não Janaína? pode criminalizar essas pessoas. Então, por exemplo, eu não vejo nenhuma figura penal para atribuir àquelas pessoas que estavam em frente aos quartéis inconformadas. Eu não vejo, eu divirjo respeitosamente, mas firmemente das denúncias, dos recebimentos das denúncias. O que não tem a ver com o plano de trabalho da Elisiane Gama. E das possíveis... Eu preciso deixar isso claro para a gente não misturar. Então, e eu também estou deixando isso claro para o telespectador. Ela querer entender, ela ouvir, o trabalho, né? A CPMI, é coerente com uma boa investigação. Porque aqueles fatos, eles não nasceram ali, né? Até para a gente poder tentar exculpar muitas pessoas que foram induzidas a erro, né? Que foram instrumentalizadas, que foram iludidas. Eu tenho essa preocupação, sabe? Porque também acho muito injusto dizer que todas aquelas pessoas eram criminosas. Eu ouço às vezes as pessoas falarem golpistas, terroristas. Não, teve todo um contexto e muita gente estava ali com um sentimento positivo, não participou de quebradeira, de ataque. Então, agora, tem que ver, né? Se o intuito é investigar de fato, com distanciamento, com justiça, ou se o intuito é, de alguma maneira, né, estigmatizar ainda mais esses grupos. Se fosse presidente da República hoje, né, se eu fosse base do governo, eu não teria um olhar de estigmatizar os antigos ou ainda que atuais apoiadores do ex-presidente. Porque é uma armadilha. Não sei se... entende? Assim, você... Eu alcanço o seu pensamento. Criminalizar as pessoas, né, os grupos, as bandeiras que em alguma medida apoiaram o governo anterior é o pior caminho que o governo e a base do governo podem tomar. Mas, Janaína, eu queria espremer um pouquinho mais de você. Você acha que... você de verdade acha que a Elisiane Gama, ao falar isso, ela invade outro terreno que não seja bom ou está dentro? Está dentro. Eu, quando faço uma investigação, eu faço uma investigação ao longo do tempo. Me parece um caminho adequado para quem quer fazer efetivamente uma investigação completa. Eu não vejo que seja algo assim político, partidário, para demonizar quem quer que seja. Né? Por exemplo, se amanhã perguntarem para o Dr. Capelli, né, sobre relatórios que tenham sido encaminhados para o ministro Dino, quem olha de fora pode falar, nossa, mas estão querendo criminalizar o governo. Não, faz parte da investigação, não tem toda uma argumentação de que houve avisos prévios. Ela também pediu informações sobre a reunião para tratar da segurança.
Inclusive, ela pediu para ouvir vários membros das forças de segurança. Até me surpreendi com o número de pessoas que serão ouvidas, ex-comandante-geral, ex-delegado-geral, outros membros. Então, se é uma investigação ampla, né, e é assim que deve ser, não consigo ver com maus olhos esse distanciamento no sentido de abrir um pouco mais o leque, sabe? Sim, sim. Agora quero te ouvir, Alessandro. Eu acho que esse leque para ser aberto, logicamente ele vai ter que ter algo que amarre ele, senão você pode acabar aí fugindo, você não pode fugir daquilo que é o foco da investigação, que é o dia 8. E o dia 8, conforme a Janaína disse aqui, não nasceu no dia 8. Ele nasceu muito antes. Eu diria que ele foi um enredo criado. Eu já tinha falado anteriormente aqui do 7 de setembro, que foi anterior ao dia 8. Eu falei agora há pouco também de um conjunto de mobilizações e movimentos por grupos bolsonaristas. E aqui não é nenhuma questão, Janaína, de querer, vamos dizer assim, caracterizar esses grupos bolsonaristas como caracterizá-los como criminosos em si. Mas nós temos algumas situações que são importantes de serem elucidadas. Então você tem financiamento daquela mobilização, tem gente que entrou ali sem saber exatamente o que iria acontecer na sua totalidade, não tinha o controle do planejamento do que iria acontecer, pode ter sido utilizado como massa de manobra. E olha só, ainda que fosse uma pessoa que pregasse o golpe de Estado, olha só que interessante. Posso ter uma pessoa que falava, olha, eu sou contra essa democracia, não gosto de urna eletrônica, acho que o Supremo Tribunal Federal é governado pelo governo chinês. Veja, ela podia falar as loucuras que ela quisesse. E talvez ela não tivesse a dimensão de que a intenção fundamental ali era desestabilizar o governo que estava entrando para criar uma situação de caos tamanha e tão grande que possibilitasse, no mínimo, algum tipo de aventura política. Ou seja, não é uma questão de, como se disse, né, como se tem dito, ali só tinham idosos, crianças e família e agora estão criminalizados. Não é essa a questão que está posta. A questão que está posta é que aquelas pessoas estavam todas ali, houve uma mobilização, há um conjunto de fatos anteriores e esses fatos, sim, devem ser investigados e verificados, porque alguém organizou, alguém planejou, alguém sabia que aquilo ia acontecer, ou seja, não foi tipo a turba passou e simplesmente foi até lá e quebrou o Supremo Tribunal Federal, né, destruiu o Palácio do Planalto. Isso não me parece que foi isso que aconteceu. Me parece que foi planejado. E isso eu diria, né, sem precedente, ao menos se nós consideramos a Constituição de 1988. É sem precedente. É uma ameaça brutal. E esse precedente, por isso que eu acho, eu tenho um rigor, e eu costumo sempre fazer a brincadeira, eu sou talvez uma das pessoas mais garantistas, como se diz, né, devido ao processo legal, ampla defesa, contraditório, mas este fato particular do dia 8 e todo o enredo que foi montado foi para destruir qualquer tipo de liberdade, inclusive ampla defesa, contraditório e liberdades individuais. Então, algumas pessoas podem falar, eu entrei de gaiato. Bom, então nós podemos verificar uma situação na qual a pessoa é inocente, ela entrou realmente de gaiato no sentido, não sabia o que ia acontecer naquele momento, né? Mas há um plano, porque eu não quero jogar isso daqui para o acaso. Algumas pessoas falam porque ultimamente as pessoas têm fatiado os fatos para que a gente não possa compreendê-los. Então a gente pega um fato, olha, teve uma quebradeira, mas a movimentação de professores lá na Esplanada uma vez quebrou, né, a vidraça do Congresso. O MST um dia... Veja, eu não me lembro de uma mobilização tamanha cujo objetivo fundamental era suplantar a República. Eu não me lembro. Eu me lembro, logicamente, de conflitos com professores, direto. Você pode pegar 500 mil imagens de violência. Eu não me lembro dos professores dizendo nós vamos arrancar o ministro Supremo pela cabeça e cortá-la, ou coisa do gênero. Coisa que nós vimos pela televisão, né, esse tipo de mobilização. É claro, a pessoa não disse de verdade, era brincadeira. Voltamos para a velha questão de tem que parecer brincadeira. Porque se for verdade, a pessoa vai presa, então tem que parecer brincadeira mesmo. Mas alguns vão levar a sério. Em defesa da Janaína, ela não costuma dizer que lá só tinha mulheres, crianças e idosos. Não, mas eu tenho sérias dúvidas desse planejamento. É óbvio que a CPMI vai investigar, mas eu tenho sérias dúvidas, porque se houvesse um planejamento, seria algo tão leve. É óbvio que foi chocante, porque quebraram os prédios, mas não tinha ninguém ali armado. Seria algo tão leve, você quis dizer o quê? O 8 de janeiro? Eu entendo que se as pessoas quisessem mesmo dar um golpe, né, eu não vejo aquilo de verdade. Eu sei que as denúncias estão sendo apresentadas com essa fundamentação.
mas eu não vejo como sendo um crime de golpe de Estado, porque ninguém ali estava armado, não tinha um envolvimento claro, né, direto, das forças militares. Né? Houve uma organização de uma tal manifestação, né, que a princípio, pelo menos eu não vi chamamentos, mesmo depois, mesmo a posteriori, chamamentos com a finalidade de, tá? Não vi, em grupos, foram lá para protestar. E aí aconteceram os ataques. Agora, aquelas pessoas, homens, mulheres, todo mundo, elas não estavam armadas. Então, até sob o ponto de vista da discussão sobre a teoria do crime impossível, nós poderíamos avaliar, entendeu? Então, eu tenho sérias dúvidas se seria algo assim com esse grau de planejamento. Ah, sim, não, foi o presidente Bolsonaro. Tá, mas não teria mais lógica se ele queria, se é verdade que ele desejava dar um golpe, não teria mais lógica ele ter feito isso antes do presidente Lula assumir o cargo? Né? Por que ele teria armado isso tudo depois, estando fora do país? Ah, para disfarçar. Mas ele mandaria pessoas absolutamente desarmadas? Então, eu estou aqui, não estou dizendo que eu esteja certo e o colega esteja errado, mas eu não tenho essa convicção. Né? Eu não tenho essa convicção. O que eu posso afirmar, até porque estava ali na Assembleia no período, com aquelas pessoas em frente ao quartel, e eu procurei demover as pessoas, né, daquela determinação, e muitas se revoltaram contra mim, num nível que eu, assim, poucas vezes vi, né, de pessoas tremendo, chorando, né, dizendo que eu estava contra o Brasil, quando eu pedia para elas irem para as casas, né, para suas respectivas casas, e elas repetiam um mantra, né, que me chamava muita atenção. Elas diziam assim, mas não está na Constituição que todo poder emana do povo? Eu falei, tá, então, o povo não quer. O povo não quer. E eu às vezes, até quando havia espaço, eu dizia assim, mas que povo, de que povo o senhor ou a senhora está falando? Né? O povo com o qual a senhora conversa aqui, né? A senhora tem que sair, bater na porta dos vizinhos, o povo dos que parentes. votou também é povo, né? Então a senhora tem que conversar com os outros povos, né? Mas assim, era uma coisa muito introjetada, entende? Então, assim, por isso que eu, naquele momento, me revoltei muito contra alguns parlamentares que entoaram muito esse discurso. Não um discurso de mandar quebrar, mas um discurso, né, de que o poder emana do povo e que a vitória era certa e que se não houvesse a vitória seria fraude. Eu vejo, do seu ponto de vista moral, uma culpa, né? Daí a gente estender para uma culpa penal é outra história. Só que eu adverti sobre isso o período todo. Eu adverti sobre esses riscos, né? Em abril, que eu acho que foi você que mencionou, não sei se nesse bloco ou no anterior, a manifestação de abril. Foi ali a minha cisão, vamos dizer, com esse bolsonarismo mais característico, porque eu fui contrária à manifestação de abril, eu pedi para não irem para as ruas, né? Porque eu entendia que isso seria ruim para o país e para o próprio governo. E o tempo mostrou que eu tinha razão, tanto é que perderam. Né? Então, assim, eu acho que essa investigação da semente disso tudo, ela tem razão de ser e nós temos que refinar a investigação para saber se, para além dessa questão emocional, moral, pode ter algo jurídico, entende? Agora, que essas pessoas, eu não acho justo que essas pessoas que tremiam, que choravam, que imploravam ajuda, que elas sejam, por princípio, consideradas criminosas. A gente não tem... Me disseram que a gente está no fim do jornal. Ai, e eu fico aqui num bate-papo com você, no final esse último bloco é um bate-papo. E essas pessoas, eu fico pensando se a gente pode falar essas pessoas, como se elas fossem um grupo único, com um único pensamento, sabe? Uhum. Porque dali também saiu uma pessoa que tentou fazer um atentado na véspera de Natal. Então, dá para falar essas pessoas como um grupo único de... Não, toda generalização é injusta. Mas este sentimento, ele era muito comum nos apoiadores do presidente. E quando eles eram questionados, né, como eu muitas vezes os questionei, sobre assim, a viabilidade, a fundamentação jurídica, eles se revoltavam e diziam que eu é que estava contra o país. Porque eles entendiam que o presidente Lula não podia tomar posse, né, até um momento anterior. E eles entendiam e alguém criou para eles uma certeza de que isso estava na Constituição. E eu cheguei a mostrar. Sim.
Entende? Eu Sim, tenho pena, entendo. assim, aqueles que quebraram, aqueles que invadiram, ok, mas eu tenho pena de tratar essas pessoas como criminosas. Sim. Eu falei que estava nos últimos minutos e continuei o papo com a Janaína. Alessandro, você. Não, só para terminar, nós estamos em tempo ainda, mas realmente teve, se a gente pensar bem, o que aconteceu desde abril, até antes a gente pode pensar nisso, mas é um recuo contínuo. Ou seja, o bolsonarismo, Bolsonaro e o seu núcleo mais duro, e aí eu sempre costumo dizer que, olha, hoje a gente conhece muito o nome de ministros do Supremo Tribunal Federal, né? As pessoas falam, olha, mudou os tempos, nós conhecemos hoje mais, a população conhece mais. Ministros do Supremo e ministras são, às vezes, enxingados, né, no aeroporto, a classe média fica num alvoroço, etc. Mas é triste a nossa época em que a gente hoje sabe nome de general o tempo inteiro, né? Triste. Né? Eu não esperava que durante uma democracia eu ficasse conhecendo o nome de um monte de general que estava em volta do Bolsonaro. E quando nós olhamos o grau de confabulação de diversas hierarquias ali, você vê que no fundo eles só não levaram a efeito. Aliás, tem até uma reunião, que foi depois de abril, inclusive, que aconteceu, abril de 2021, onde você tem, né, foi naquela decisão, a gente vai lembrar, do Supremo Tribunal Federal, foi logo depois da decisão do Supremo, que talvez, né, pedisse, solicitasse, foi um mero pedido de informações sobre a questão do celular do Bolsonaro. E o Bolsonaro, naquela época, entendeu que pedir o celular dele, o Supremo pediu o seu celular, seria violar as 4 linhas da Constituição. E ele, então, pensou em fechar o Supremo Tribunal Federal, né, e retirar, cassar o mandato dos 11 ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal. Então, vejam, eles não realizaram o plano, eu concordo, Janaína, porque além de planejarem mal, e é verdade, eles foram obrigados a recuar o tempo inteiro, porque eles não tinham a condição. Aliás, o que se diz, né, existem matérias sobre isso na época, é que se chegava na reunião com o Bolsonaro e ele bufava, literalmente, ele gritava loucamente, porque ele queria uma intervenção direta no Supremo Tribunal Federal. Um tipo de questionamento que é digno de uma prisão perpétua. Ou seja, só de levantar essa hipótese, olha, vamos derrubar um poder da República, que em última instância é o autocratismo, porque esse movimento é baseado no termo bolsonarismo, né, significa fechar o regime, uma ditadura, a derrubada da democracia.